Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. O meu nome é Rafael Santana Rossi e este é o 9º episódio da nossa primeira temporada. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 32, diz assim: Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo, em determinado episódio, já durante o exercício do seu ministério, encontra-se na casa de Levi, ou como ficou mais conhecido, Mateus, o discípulo, um publicano à época, cobrador de impostos, longa-manos do Império Romano, acabara de começar a seguir a Jesus. Jesus estava ali cercado por muitos outros publicanos e outras pessoas. Você precisa entender que, do ponto de vista do judeu, não poderia haver pior tipo de gente que os publicanos, que representavam a pior face do Império Romano, a face mais opressora do Império Romano. Mas Jesus estava ali por um motivo. Os religiosos questionavam os discípulos de Jesus sobre aquela postura de estar perto e em comunhão com publicanos e pecadores. Mas repito, Jesus estava ali por um motivo. Russell Shedd escreveu que enquanto os fariseus, os religiosos, procuravam a salvação por meio da segregação, ou seja, da separação, Jesus oferecia a graça de Deus na comunhão, no aproximar. Enquanto a religião, a ortodoxia judaica, entendia que era necessário separar o justo do injusto, o santo do pecador, o limpo do impuro, o bom do mal, Jesus quebrava todo esse protocolo humano e buscava comungar, buscava se aproximar do injusto, do pecador, do impuro, do maldoso, do corrupto. O que movia Jesus neste ministério de aproximação era oferecer a graça de Deus. Parafraseando uma frase de René Kivitz no programa televisivo Provoca, ampliando o seu espectro relacional do povo escolhido, os hebreus, para todo aquele que nele crê, para que diante dele se dobre todo o joelho, confesse toda língua, a nação. Ampliando a nossa visão aqui e adentrando a resposta de Jesus ao questionamento dos religiosos de plantão, resposta esta: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu faço uma pergunta para você. Onde você se enquadraria dentro dessa resposta de Jesus? Você se veria como um são ou um justo? Talvez olhando para si mesmo e se medindo com a régua da sua religiosidade, como fizeram os fariseus e os escribas? Ou você se enxergaria como um doente ou um pecador que precisa de ser salvo? Jesus, ao dar essa resposta aos religiosos hipócritas ali presentes, usa a mesma régua de medida deles, ou seja, Jesus dá os nomes aos bois com o mesmo padrão moral, religioso que os fariseus e publicanos. É como se Jesus dissesse: são pecadores mesmo, são doentes mesmo, esses de quem eu me aproximo, esses publicanos. Mas eu vim justamente para isso. Jesus veio para mim e para você. Não importa o rótulo que a religião nos coloca, não importa os estigmas que você carrega, não importa se aos olhos dos outros ou aos seus próprios olhos você é mau, injusto, impuro, corrupto, não importa seu pecado. Eu disse e repito, o perdão está a um arrependimento de distância de você e Jesus está ao seu lado. Esse é o motivo. Jesus veio por mim e por você. Em Lucas 19:10 está escrito: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o grande presente de Deus, dom de Deus para a humanidade. Jesus não veio estabelecer uma mera religião.
mas um verdadeiro religar, um verdadeiro reaproximar o homem de Deus. Jesus não veio instituir um culto, mas veio ser o próprio caminho de volta a Deus. Jesus não veio estabelecer um dogma que distancia o homem de Deus, mas ele veio para dar a todos os que creem o direito de se tornarem filhos de Deus. E não existe um vínculo mais próximo, não existe um vínculo mais estreito do que a filiação. Eu concluo dizendo: Jesus é o verdadeiro religar. É aquele que se aproxima mesmo quando estamos correndo para longe. É aquele que nos ama mesmo quando nós mesmos não nos amamos ou até mesmo nos odiamos. Foi por esse motivo que ele veio. Foi por mim e por você que ele veio. Um grande abraço. Espero você no nosso próximo episódio. E se puder, compartilhe essa palavra. Até a próxima.